No episódio de hoje nós vamos falar com os maiores corretores do Brasil, o Augusto Braga, e a gente vai falar sobre o protagonismo do corretor de imóveis nesse novo cenário imobiliário com tecnologia, com a digitalização, com inovação, onde o corretor se encaixa e como é que ele cresce nesse momento. Bora! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Prop Talks, o seu canal de podcast de inovação, tecnologia e mercado imobiliário. Comigo aqui, mais uma vez, J. Batista, para dividir essa mesa, essa conversa aqui, com ninguém nada menos que... Augusto Braga. Muito bem, seja bem-vindo, Augusto Braga. Muito prazer, primeiramente queria agradecer o convite desse bate-papo informal, porém muito construtivo para o nosso mercado imobiliário. Boa. Tenho certeza que quem assiste, quem escuta, quem absorve, tem resultado, pode ter certeza. Legal, hein? E o Augusto falou isso com propriedade, porque ele é um dos caras que está liderando esse movimento do mercado de conteúdo para o mercado imobiliário, para a gente evoluir o mercado. A gente fala muito, Augusto, usando que a gente gosta muito do mercado imobiliário, apaixonado pelo mercado, e é aquela coisa, quando o cara entra no mercado, nunca mais sai, né? Tu não sai mais do mercado. Vício, né? Tu vicia, o que tu faz é até coisas diferentes, mas sempre dentro do mercado imobiliário. E a gente sempre fala que uma das missões que a gente tem, como tendo o canal, é, cara, ajudar a evoluir o mercado, fazer o mercado imobiliário ser um mercado bem visto, até para quem está de fora dele, né? Porque sempre o mercado foi aquela coisa, o cara é corretor, não sei. E o Augusto é um dos caras que está liderando esse movimento de transformar a imagem do corretor num negócio mais, mais bem visto por todos, né? Pois bem, e nesse mês de gravação do Prop Talks, a gente teve aqui vários convidados que colocaram a figura do corretor como a baliza central de todo o processo, né? Então a gente teve aqui várias pessoas que passaram, não só agora em março, mas as gravações anteriores, e a gente quer trazer sempre a figura do corretor e mostrar assim, ele é relevante ainda, ele faz parte do processo, ele não é uma figura descartável no processo. Porém, Augusto, quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de posicionamento, quando a gente começa a pensar no corretor mais digital, a gente volta 10 anos no mercado e entende o seguinte: 10 anos as redes sociais começaram a surgir, todo mundo foi para as redes sociais. Só que lá era uma coisa muito caseira, né? Você subia uma foto, punha um textinho, alguma coisa do tipo e dizia que você estava nas redes sociais. Na figura do Augusto Braga, um cara que vem 10 anos depois pegando todo esse filé mignon das redes sociais, o teu posicionamento é de uma pessoa que, cara, eu conheço daquilo que eu estou fazendo. Eu conheço do produto, eu conheço do cliente, eu conheço do mercado. Como é que você se inseriu hoje nessa nova dinâmica, que a gente pode falar nova, né? Essa nova dinâmica e gerando conteúdo que realmente favorece o corretor que está te vendo e fala, pô, olha o que ele faz, como ele faz, é interessante eu seguir ou adaptar alguma coisa que ele faz para o meu negócio. Ninguém é igual a ninguém. Mas como é o Augusto Braga no dia a dia ali da rede social, não só da rede social, mas desse posicionamento do corretor relevância? Eu acho que esse é um bate-papo excelente até para a gente começar e abrir o nosso podcast, porque se a gente voltar no tempo, quando as redes sociais surgiram, tinham como principal objetivo, né, uma coisa informal, uma rede social onde você vai postar coisas do seu dia, fotos, até então eram só fotos. O Facebook começou, e aí a gente volta no Orkut, a gente vai voltando e vai entendendo que a rede social ela não foi criada para criação de conteúdo, e sim para lazer, para você interagir com outras pessoas. Só que a gente vem analisando a rede social hoje, de um tempo para cá, e eu posso classificar de 2015 para cá, que a gente começa a entender mais as redes sociais como plataformas de conteúdo, né? E aí a gente começa a montar todo um cenário propício para nós corretores de imóveis, né? Quando eu iniciei no mercado imobiliário em 2013, vai fazer 10 anos, basicamente a gente tinha como formatos de captação de cliente, stand de venda, ligação, rede de relacionamento, né? E basicamente era isso. Tinha um e-mail marketing que a gente usava muito Panfletinho lá na esquina. Panfletos, fiz muito trabalho de rua quando eu comecei. E quando a gente olha para 2023, a gente tem uma gama de oportunidades, né, absurda. Então, o que a rede social fez hoje com o corretor? Ela fez com que o corretor passe a ser protagonismo, passe a ser o grande ator principal da sua própria carreira, né? E quem teve essa leitura há um tempo atrás, começa a colher os frutos. Claro. Né? Quem começou a enxergar que a rede social pode ser uma excelente forma de você divulgar o seu produto, de mostrar o seu dia a dia, de contribuir com o mercado de certa forma, de educar o seu cliente,
Isso é muito importante a gente falar aqui, que a rede social também é uma excelente forma da gente poder educar o nosso cliente. A gente fala muito em diversas questões do mercado, porém, nós temos como responsabilidade na rede social também passar informações para os nossos clientes, independente do nicho, seja da classe econômica, do médio, do alto padrão e do alto luxo. Quando a gente começa a conversar e atender no dia a dia, a gente percebe que a gente tem uma função muito importante de também orientar. Afinal de contas, quem nunca atendeu um cliente de alto padrão que não fazia a mínima ideia que ele precisava ter um ambiente propício para poder receber um cliente? Isso é uma falta de orientação. Isso são coisas que a gente precisa passar essa informação diariamente ou de uma certa forma constantemente na rede social. Então, quando a gente fala hoje desse posicionamento digital do corretor e de como isso é importante, eu considero que isso foi uma construção. Eu percebi lá atrás que a rede social ela foi mudando as estratégias, né? Obviamente o Facebook, o Instagram. Eu me lembro que quando começou o Instagram era só fotos. Não tinha nem legenda. Não tinha legenda, né? Era uma coisa muito bem antiga, muito amadora. E hoje quando você olha para o Instagram, que eu considero a principal ferramenta, né, da rede social do corretor, ou seja, você consegue mostrar o seu dia a dia, você consegue mostrar o seu portfólio, você consegue impulsionar os seus vídeos, você tem uma rede social tão completa, você entende que a rede social é um meio para que você possa potencializar ainda mais os seus resultados. E o corretor de imóvel que tem essa leitura e que sabe fazer do jeito certo, obviamente ele vai ter muito resultado. E eu posso te garantir, porque eu sempre costumo dizer que boa parte das minhas vendas vem através das redes sociais. Eu utilizo muito o Instagram, YouTube e o TikTok. E eu acho que a forma que você se posiciona nas redes sociais, elas dizem muito sobre o que você quer passar. E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre escolha de nicho, sobre ser especialista, como isso pode ser importante. Tudo começa com o posicionamento que você determina. Como as pessoas, como os seus clientes querem que eles percebam a sua imagem. Então eu acho que quando a gente fala de início, quando a gente fala de rede social, quando a gente volta no tempo, eu acho que a gente tem hoje uma bela ferramenta para que a gente possa utilizar, para que a gente possa ensinar os nossos clientes, para que a gente possa fechar negócios e sim se posicionar. Eu, particularmente, sempre me inspirei no mercado imobiliário americano, né? E a gente sabe que o corretor lá, ele é tratado como uma estrela. Ele tem seriado, ele tem programa de TV, ele tem o reconhecimento perante a sociedade. Quantos filmes e seriados já não foram criados através da imagem do corretor? E a gente sente que hoje a gente consegue sim ter esse poder para fazer isso. A gente tem uma função muito importante no mercado. A gente tem uma função assim que é muito relevante. A gente ajuda pessoas a comprarem suas propriedades, a gente realiza sonhos. Muita gente ficou preocupada quando o digital veio para chegar. Será que os corretores vão acabar? Nunca os corretores vão acabar. Nós temos uma função muito mais importante do que as pessoas imaginam. Então, se você é corretor de imóvel, acredite que você tem uma missão muito maior do que simplesmente só comprar e vender. Você ajuda as pessoas a transformarem os seus sonhos. Então isso não vai acabar, jamais. Mas também o corretor ele se transforma, né? Sim. Porque assim, Augusto, eu sou quem me conhece, né, sabe que eu sou um grande defensor dos processos. O mercado imobiliário ele é falho em processo. Você pode falar com corretor, imobiliária, construtora, incorporadora, não existe processo, eles são muito falhos. E a gente está acostumado no oba-oba do dia a dia, pega o cliente, leva para visitar o imóvel, pega a documentação, enfim, não tem um processo. Agora, talvez, com tudo isso que a gente vê de ferramenta, o que a gente vê de abertura para as tecnologias, empresas de tecnologia, você começa a sentir que o uso dessas plataformas passa a ser cada vez maior pelos corretores. E você coloca duas coisas na tua fala aí, que assim, primeiro, você diz que é importante transformar uma dúvida em informação. E quando você transforma a dúvida em informação, você gera informação para os demais. Perfeito. Acho isso bacana, a sua colocação. Segunda coisa, você começou a tua fala mostrando um pouco da tua atuação lá atrás. Cara, ele falou do Orkut. O Orkut ensinou uma coisa para nós que a gente esqueceu ao longo do tempo. Quando você entrava na página do Orkut, tinha lá os 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar. A gente esqueceu ao longo do tempo de fazer isso, de você curtir, compartilhar e comentar. Porém, a gente está redescobrindo que isso é possível quando você leva a informação correta para uma pessoa que pode ser teu cliente, mas naquele momento ele não está no processo, ele tem um amigo, ele fala, curti esta postagem, estou compartilhando com você. Ou seja,
você tem o corretor canal com muito mais reverberação do trabalho dele. Jota, vocês que são corretores, de fato, o Augusto abriu aqui espetacularmente essa fala, esse bate-papo aqui, trazendo um pouco da experiência dele lá de trás. É difícil você olhar corretor, Augusto, que olha para 2015 e fala, porra, eu percebi que lá atrás era um canal de comunicação para o mercado. Jota, você quando começou, como é que você enxergava essa participação no digital? E trocando essa bola com o Augusto aqui, o que vocês podem mesclar? Eu recebi uma lista e ficava ligando para todo mundo. Eu também. Cara, não, mas não, esse é um ponto que vamos falar que mudou, mas em alguns lugares eu sei que ainda é assim. Mas era muito mais físico, né? Muito pouco digital. Tinha um CRM lá que era o mais digital que a gente usava, porque ninguém preenchia, porque era uma coisa muito complexa de mexer. Mas não tinha esse incentivo para o corretor criar um conteúdo e criar uma marca. Para mim, eu acho que o principal ponto que mudou nos últimos anos, e a rede social que alavancou isso, é o corretor se ver como marca. Que é o que o Augusto bem falou da questão de protagonismo, né? Do cara ser o protagonista do negócio dele. O corretor, até não sei, até pouquíssimo tempo, até surgiu o Augusto, por exemplo, e outros corretores que se posicionaram, ele não se via como uma marca. Que essa também é uma das grandes diferenças do mercado americano. O cara no mercado americano, quando ele é um corretor, já era, ele estampa isso. Ó, agora eu sou um agent, né? Sou um broker. E aí ele cria essa marca dele, plugado ou não em alguma outra marca, mas ele vira esse cara, ele se transforma nesse cara e ele é o corretor daquela região, né? Daquele nicho. Aqui o cara normalmente se escondia atrás da imobiliária. E é o que aconteceu comigo, atrás da imobiliária. Então tu fica ali, a imobiliária sou eu, nem falo muito. Tenho o meu cartão no máximo, novo cartão físico. E ultimamente a gente vê o corretor se posicionando como uma marca. E quando ele se posiciona como uma marca, e ele diz que ele é corretor, ele tem o nicho dele, ele faz um conteúdo que educa o cliente, que isso também é um outro ponto. É o que a gente vê de corretor que divulga imóvel. Ele é quase um classificado de imóvel, ele só divulga imóvel, foto de imóvel, vídeo de imóvel, mas não tem uma construção, storytelling, uma comunicação, uma educação do mercado. Mas hoje em dia o corretor se transformando numa marca, que é o que não tinha lá atrás. Para mim foi uma das maiores evoluções. Ele começa a ser visto pelo mercado, aí educando o mercado. E aí a percepção, que foi quando eu comecei a falar, a percepção do mercado para esse profissional, ela muda. Acho que para mim uma das coisas mais legais que tem acontecido é que pessoas de fora do mercado imobiliário olham para o mercado imobiliário hoje com vontade de entrar, não só para ganhar a grana, porque é fácil de entrar, porque não tem muita barreira, mas porque eu quero ser corretor, porque cara, eu quero ter esse estilo de vida, de visitar bons imóveis, de atender cliente. Isso para mim é uma das coisas que mais tem mudado no mercado e que eu acho mais legal, é pessoas de fora entrarem no mercado e querendo ser corretores de imóveis no mercado. Então eu vou quebrar o protocolo desse Prop Talks aqui. Vocês vão entender por quê. Já que você é corretor e Augusto Braga é corretor, com vocês, Gustavo Zanotto entrevistando Jota Batista e Augusto Braga. Eu vou quebrar o protocolo mas aqui. Eu não vendo mais imóveis. Mas então... você é corretor. Augusto, essa corretor. Brincadeira à parte aqui, mas eu acho que é saudável quebrar esse protocolo, porque eu fiz TTI, não sou corretor, talvez não venha a ser, eu não sei vender. Acho que é uma das questões que eu preciso aprimorar é venda. Eu consigo abrir portas, eu consigo fazer relacionamentos, mas isso acho é que uma parte do processo. Aí vem outra ponta dos corretores que eu acho que é o mais legal que está evoluindo, é o cara entender onde é que ele é bom e ele conectar e ser parceiro de outros corretores em alguns outros pontos. Mas aí eu quero passar a bola para o Augusto o seguinte, cara, eu não sei vender, mas eu sei abrir portas. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma marca no mercado que as pessoas olham para mim e falam, pô, conheço, passou por isso, passou por aquilo, fala disso. Como que é a construção da marca pessoal? A gente fala muito de marca pessoal, você construiu uma marca. Como que é essa sua relação com a construção da sua marca, como se deu, como que você imaginou o processo para isso? Porque tem muito corretor que não sabe que ele é a grande máquina, a grande força, né? Na verdade é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala de marca pessoal, é algo que você tem que entender que depende de você, única e exclusivamente. Não está ligado à empresa que você trabalha, não está ligado a quem você representa. Você é a sua própria marca. Tá? E é muito importante a gente entender isso, porque os corretores americanos fazem isso com muita maestria. Né? E independente se você hoje trabalha numa grande empresa, se você trabalha em imobiliária, se você trabalha numa grande construtora, você tem que entender que você é a sua marca. E como constrói essa marca pessoal? Eu acho que a construção dessa marca ela passa primeiro por você ter um autoconhecimento. Claro, quem é você? Para onde você quer ir? Como você quer chegar? Né? Então essa autoanálise, na minha opinião, é o primeiro ponto de uma construção.
né? O Augusto de 2015, de 2013, ele é totalmente diferente do Augusto de 2023. E não há nada de errado de você entender que a sua marca, os seus princípios, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Eu comecei lá trabalhando em imóveis de 300 mil, depois eu fui passando para imóveis de 800, depois 1 milhão, 3, 5 e agora imóveis de luxo. Só que a marca, a gente tem que entender que a construção da marca, quero construir a minha marca. Passo número 1, autoconhecimento. Você precisa entender quem você é, o que você quer transmitir para sua audiência. Passo número 2, na minha opinião, é você entender qual a mensagem que você quer passar. Vai muito também da questão do posicionamento. Ou seja, qual a mensagem que você quer passar para que as pessoas percebam sua marca. Isso é um ponto também fundamental. Outra coisa, mentalidade. Eu quero ter uma marca de sucesso. Para que isso possa acontecer, eu preciso ter uma mentalidade. Tem muita gente que diz, Augusto, eu quero trabalhar no mercado de alto padrão e luxo. Mas será que você está preparado para trabalhar no mercado de alto padrão e luxo? Será que você hoje tem o conhecimento necessário para, de repente, ficar 3 meses sem vender, sabendo que isso faz parte do negócio quando você trabalha com valores altos? Será que você hoje tem a capacidade de receber uma comissão de 300 mil reais e se manter durante 6 meses fazendo isso de forma estratégica, reinvestindo? Então, quando você tem a mentalidade, né, aliada ao seu autoconhecimento e a mensagem que você passa, você tem uma ideia de como você pode construir a sua marca pessoal. Tá? E hoje, a marca ela é fundamental para qualquer profissional. Independente do mercado imobiliário ou não, você é a sua marca. Você representa a sua imagem. Então, quando a gente fala de construção de marca, princípios, valores, autoconhecimento e mensagem clara. São coisas que a gente precisa entender que você precisa fazer da forma correta. Tá? A construção de marca, ela não começa do dia para a noite. Eu não construí, o Augusto Braga não nasceu em 2023 para um mundo assim. Foi uma construção, você vai aprendendo ao longo do tempo. Só que tem muita gente que quer construir a marca pessoal com base nos outros. Replicando o formato dos outros. E eu sempre falo, é muito bom ter referência. É ótimo. Mas você tem algo que só você tem. As pessoas podem copiar qualquer coisa de você, mas ninguém copia a tua história, por exemplo. Né? Ninguém copia. Isso é impossível de acontecer. Então, quando você entende seus princípios, seus valores, a forma com que você quer ser percebido pelo mercado, né? O bom trabalho que você vai fazer, obviamente, a construção de marca pessoal, ela é validada quando você faz um bom trabalho, ou seja, quando você é um bom corretor, quando você presta um bom atendimento, quando você recebe boas indicações. Tudo isso é uma construção e a gente tem que tomar um cuidado, porque hoje a gente vive num mundo de internet, é um mundo muito dinâmico. A gente demora anos para construir uma marca pessoal, mas segundos para destruir. Então, uma das coisas que eu mais prezo no mercado imobiliário, quando a gente fala de autoconhecimento, marca pessoal, posicionamento, é a sua reputação. Exato. A sua reputação é algo que você tem que se preocupar daqui para frente. Se você está assistindo esse podcast e você nunca parou para pensar que a sua reputação hoje tem muito valor, eu sugiro que você pare e reflita agora. E a reputação não é só com os clientes, com seus colegas de profissão, com os incorporadores, com os construtores, com pessoas que fazem parte do mercado imobiliário e vão ser muito importantes para que você possa ter sucesso. Então, a construção de marca pessoal, só para a gente fechar aqui, ela vai muito além do que de uma logo, de uma grafia, de uma paleta de cores, né, da roupa que você veste. É uma construção mais profunda. Então, quando a gente entende essa construção, o corretor ele consegue direcionar e parar para pensar. Nossa, deixa eu primeiro entender quem eu sou. Deixa eu primeiro entender para onde eu quero ir. E como eu vou fazer, como as pessoas vão me perceber. Porque às vezes a pessoa cria um personagem e esse personagem não é sustentável. Tem gente que vive sendo um personagem. A gente fala muito sobre isso. Né? Agora, Jota, tem uma coisa legal nisso, né? Referências. Nós temos várias referências. Desde o dia que nós viemos a esse mundo até o dia que nós saímos desse plano, você vai ter suas referências. Eu acho que você precisa cuidar das suas referências. Você precisa saber com quem você se relaciona, por que você se relaciona e o que aquilo te traz de aprendizado. Eu tenho as minhas referências, sempre foram muito boas. Eu tenho alguns mentores que eu me aconselho, eu converso de vez em quando, acho que todo mundo precisa disso. Mas o Augusto tocou em vários pontos ali e eu passo uma bola para você. Você menino lá, 18 anos, entrando no mercado imobiliário, querendo ganhar dinheiro, mas Augusto, eu vou jogar aqui e vocês batem bola, tá? Tem uma coisa que o corretor precisa aprender, que não é só a construção da marca em si, não é só as referências, mas é como ele cuida também do seu planejamento financeiro.
ele precisa estar adaptado às mudanças e às dificuldades do mercado. Eu posso ser o melhor corretor da minha região, mas se eu fico 6 meses sem vender, o que será de mim? O planejamento financeiro faz parte dessa construção de marca também. Porque você, quando tem seu objetivo, sabe quem é você, onde você quer chegar e o porquê que você vai chegar, você precisa criar essa sua esteira saudável financeira. Como que isso se dá num mercado que muitas vezes a dificuldade pela venda existe? Esse é um negócio que até a gente fala sobre isso, e eu já conversei bastante com o Augusto sobre isso, que essa educação do mercado, que ela passa pelo o cara saber se posicionar, saber criar marca, saber entender de marketing, entender de imóvel, entender... E muitas vezes, sempre talvez, não se fala muito da parte financeira. Se fala só da parte boa, né? Que é ganhar dinheiro, fazer uma comissão, ganhar 100 mil, ganhar 50 mil, ganhar 10. Isso é incrível, isso é fantástico. Isso, realmente o mercado possibilita isso. É o único mercado, a gente estava até falando com o Ângelo, né? O único mercado que possibilita que tu não tenha nada hoje, amanhã tu tenha 50 mil na conta. Não conheço nenhum outro lícito, né? Que a gente estava falando com o Ângelo, que te permite isso daí com essa... Não é facilidade, mas não é, né? Mas, Anoto, quando eu vou conectar um outro ponto que vai conectar isso também. Quando a gente olha para esse novo corretor que tem a sua marca e que outros negócios olham para esse corretor como um canal, né? Que a gente está falando muito de canal, porque querem se conectar a essa marca. A gente está, por exemplo, aqui na House. A House, né, que é a casa do podcast aqui do Prop Talks. A House, ela tem esse trabalho de conectar o corretor em algumas campanhas dela. E é muito legal, porque a House ela é uma empresa, né, que tem o App Space da House, que tem a moradia por assinatura. E ela tem o House Decor, por exemplo. E alguns pontos da House que teoricamente ela não precisaria do corretor, ela vem e traz o corretor porque ela entendeu que o corretor é uma marca, que ele é um distribuidor de informação e ela traz o corretor, né? O House Decor, por exemplo, você que é um corretor que está ouvindo a gente, depois dê uma conferida que o House Decor é um negócio muito bacana. Porque ela quer associar uma marca do corretor. Então o mercado, eu vejo que ele agora jogou um holofote no corretor. E cara, construtora, PropTech... Sim. Qualquer empresa hoje, a gente estava conversando sobre crédito imobiliário, todo mundo está olhando para o corretor como um canal. Jogou o holofote. Cara, eu quero ter os bons corretores falando da minha marca. Mas aí vou conectar com tudo agora. Eles olham para o Augusto Braga, para o Felt, por exemplo, os caras que estão bem posicionados e querem se vincular a eles. E aí vem o ponto. Os outros corretores que não ainda se posicionaram e que não tiveram essa inteligência ainda, não só no marketing, mas... a financeira, o autoconhecimento, eles estão olhando para essa galera, pô, eu quero ser que nem o Augusto, eu quero ser que nem o Felt, e às vezes eles acham que é só fazer um vídeo bonito para fazer isso. Só que o ponto que eu quero chegar agora nessa salada que eu fiz aqui de coisa é que o mercado jogou um holofote sobre os corretores agora, e muito corretor não percebeu isso, que o corretor é realmente o protagonista do mercado imobiliário agora. A gente está falando de muita tecnologia e inovação acontecendo, mas o protagonista do mercado imobiliário agora é o corretor. Ou as empresas já sabem que ela precisa do corretor e quem não sabe ainda, em algum momento na estratégia vai entender, cara, para eu pulverizar isso eu preciso do corretor. Então quem está ouvindo a gente que é corretor, ou até quem não é, cara, o corretor é o protagonista do mercado. Se a gente não aproveitar este momento agora como corretor e aprender sobre marketing, imagem, marca e principalmente sobre inteligência financeira para a gente se perpetuar, a gente vai perder uma puta oportunidade no nosso mercado de fazer essa profissão eu sempre brinco, eu queria transformar a profissão do corretor na mais fora do mundo. Galera, olha, cara, eu sou corretor. O mais legal... Então, uma grande oportunidade, para concluir, que esse ponto de inteligência financeira, por exemplo, é um dos pontos, né, que o Augusto que faz, que trabalha muito com educação no mercado, eu sei que ele fala sobre isso também, é um dos pontos que o cara tem que se ligar, mas que ele negligencia normalmente. Mas para não perder essa oportunidade que a gente tem agora, que o corretor virou o protagonista do mercado. Cara, o mercado ele não tem para onde ir se ele não usar o corretor. Então, esse protagonismo, Augusto, Vocês estão há 10 anos no mercado, estou há 23. Na minha época, quando eu entrei no mercado imobiliário, trabalhando dentro de construtoras, a minha referência de corretores eram os donos das imobiliárias. Fulano de tal da imobiliária X, esse é o cara. Eu vim de Campinas. De Campinas eu vim para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, pior ainda, Augusto, que você olhava os grandes nomes das imobiliárias e falava, quem é? XPTO, eu não quero dizer marcas aqui para não... Era o dono, né? Era o dono. Então, você entrava na imobiliária, os corretores da imobiliária tinham como referência os donos das imobiliárias. Uhum. E abaixo dos donos das imobiliárias, você tinha como referência alguns corretores que foram aprendizes desses donos de imobiliária. Hoje,
o corretor autônomo ele é a referência que todo mundo gostaria de ser ou ter, né? É a marca. Não precisa mais da marca da imobiliária. Qual que é essa relação que você faz hoje da grande marca com a grande marca que é o corretor? Porque eu estou dizendo o seguinte, as imobiliárias vão existir, vão continuar existindo, porém aquela estrutura de 400, 500, 600 corretores, 3.000 corretores que tinham as grandes redes, vai dar uma enxugadinha. E aí como fica o corretor autônomo? Eu costumo dizer que na verdade, eu vejo muita gente falando, poxa, mas o corretor autônomo está gerando tanto protagonismo que daqui a pouco todo mundo vai querer trabalhar fora. Né? E eu vou te dizer uma coisa, não é todo mundo que tem essa predisposição de sair de uma construtora, de uma imobiliária e trabalhar sozinho. É perfil. E tem perfil para todos os tipos de pessoas. Tá? Então eu vejo muitas e muitas pessoas, tenho muitos alunos inclusive que têm muito resultado dentro de grandes empresas e grandes imobiliárias. E está tudo bem, eles estão felizes, estão desempenhando o papel na sua melhor versão. Como também tenho vários alunos que são corretores autônomos, que têm essa vontade, tinham esse desejo de ter o próprio negócio, de abrir seu próprio escritório, e está tudo bem também. Eu acho que a gente tem que entender, principalmente os donos de imobiliária, que o corretor ele é uma peça-chave. Então, ter um corretor que sabe trabalhar, que sabe se posicionar, que sabe de fato poder se relacionar com o cliente, expor, né, os produtos que estão dentro da casa, dentro da imobiliária, isso é uma baita vantagem. E aí, mais uma vez, a gente entra no mercado imobiliário americano. Quando a gente percebe hoje as grandes empresas, né, os grandes imobiliários nos Estados Unidos, você vai perceber que os corretores têm um baita de um orgulho. Eles botam lá o arroba da imobiliária no perfil pessoal. Isso faz com que se gere credibilidade, né? O cliente que está entrando ali, ele percebe que o corretor ele trabalha numa grande empresa. Então, não necessariamente, hoje, para o corretor ter sucesso, ele precisa trabalhar sozinho. Ele precisa ser um corretor ultra mega buster de sinistro. Ele pode sim trabalhar dentro de uma grande empresa, dentro de uma construtora e ter muito resultado como tem. Tem espaço para todo mundo. Você quer ser um corretor autônomo, buscar o seu desafio, ter a sua própria empresa, ter a sua visibilidade, tá tudo bem. Esse é o seu propósito. Sim. Caso você queira... Quer ver um exemplo? Tem corretoras e corretores que trabalham na empresa que eu comecei até hoje. É perfil. Eles se sentem seguros dentro da empresa, gostam do formato da empresa, gostam daquele clima de escritório e tem muito resultado. É igual alguém chegar para mim e falar da seguinte forma: Augusto, hoje, para ser um corretor de referência, eu preciso estar no digital? Não necessariamente. Exato. Eu conheço diversos corretores, vocês também, diversos corretores que não têm nem rede social e vendem muito. Muito. Então, essa questão de ser referência é muito relativo. O digital é maravilhoso para ampliar o seu negócio, para que mais pessoas conheçam, para que o seu serviço, para que o seu produto ele seja difundido para mais pessoas, consequentemente você feche mais negócios. Mas assim, existe um outro mundo além da internet, de pessoas que vendem muito. Né? É óbvio que se essas pessoas pudessem aderir um pouquinho digital, né, elas poderiam ter ainda mais resultados. Mas quando as pessoas falam, poxa, referência é só o corretor que está no digital, negativo. Negativo. Mas tem um ponto legal aí, Jota. Esse paralelo, né? Eu quis provocar o Augusto para trazer ele para uma realidade assim. Poxa, o que está acontecendo hoje com o advento das redes sociais? As pessoas não se comunicam e não idolatram mais as marcas. Elas se comunicam e idolatram a quem representa a marca, de alguma forma. Sim. Né? Quem representa. E as marcas aprenderam isso e elas passaram a humanizar o processo, a forma como elas se comunicam com o cliente. Então a gente esqueceu aquele vetor do marketing de 50 anos que era assim: eu sou a marca, eu entrego o produto, você compra de mim se você quiser. Agora mudou. As pessoas compram das marcas que elas querem pelos seus fatores motivacionais. Seus representantes. Seus representantes. Jota, mas aí esse paralelo que o Augusto fala, pô, eu conheço gente que está dentro das imobiliárias e está indo super bem, eu conheço gente que está fora e está indo super bem, e o mundo ele não é lindo para nenhum dos dois lados. A gente sabe das dificuldades. Quando eu pego uma grande marca, uma imobiliária de grande marca, uma construtora de grande marca, e ela olha para o corretor, como o Augusto falou, e dá a oportunidade do cara crescer, existe um negócio chamado valorização da pessoa. As grandes marcas estão valorizando as pessoas que estão dentro das suas estruturas, porque o turnover de imobiliária é gigante. Aqueles que ficam é porque são valorizados.
essa valorização... Os que estão vendendo. Não, mas e assim... os que têm empresas que têm código de cultura muito forte, muito bem instalado, né, dentro das empresas. E essa valorização, como que a gente cria isso dentro da empresa? Porque agora não é mais uma empresa de é uma empresa de uns. E como que eu posso valorizar a pessoa que está ali dentro? Acho que esses dias eu vi um negócio que eu achei curioso. Assim, eu estava conversando com um amigo que trabalha no imobiliário em Porto Alegre. Aí ele falou assim, ele é gerente lá. Ele falou, cara, a gente tá apostando, inovando, investindo nos corretores. A gente acabou de criar um estúdio na imobiliária, o cara pode ir lá gravar, fazer o conteúdo dele lá. Eu pensei assim, cara, pô, legal, assim, meio simples, né? Tipo, uma iniciativa simples assim, mas legal, o corretor. Aí depois eu fiquei pensando, cara, olha só, o quanto isso deve ter soado como inovador, absurdamente inovador para a imobiliária, sabe? Cara, criamos um espaço de estúdio para os corretores gravarem. E o quanto os corretores devem ter pensado, pô, agora eu posso gravar uns vídeos aqui na própria imobiliária. Então assim, parecia uma coisa para mim tão simples, mas que gerou um impacto ali. E aí o cara falou, tem muito corretor que agora assim, reserva o espaço para gravar, o cara reserva lá todos os dias para gravar um conteúdo de manhã cedo, porque o cara fala do mercado imobiliário. E, caralho, olha que negócio, que atitude simples que a imobiliária criou, mas que os caras estão gostando, né? O corretor e a corretora tá gostando. Então acho que a imobiliária... Eu acho sim que a gente vai ter uma grande mudança, tá tendo já, não vai ter, mas é uma grande mudança de estilo de imobiliário. Essas grandes marcas, cara, eu sou um pouco, eu acredito que elas não vão se perpetuar muito tempo, as grandes marcas do jeito que são. Acho que a gente vai ter cada vez mais pulverização de marca, vai ter boutiques, escritórios, pequenas marcas, não dá para imaginar que vai ter uma marca como era antes, com 3 mil corretores, a menos que ela, aí vê a menos que ela incentive que esses corretores criem seus próprios times lá dentro. A gente volta pro mercado americano, né? Que tu tem a grande imobiliária, mas que dentro dela tem times que são submarcas dessa imobiliária. E aí tu ainda tem a marca dos corretores, tem uma sobreposição de marcas, né? Mas que se tu for ver isso no ecossistema conversa muito bem. Tu tem uma grande marca que oferece a estrutura, né? E a credibilidade de anos, desde 1900 e tanto, desde 2000 e tanto. Tu tem os times, que são os corretores que mais combinam entre eles, que, né, tem uma complementaridade, e tu tem a própria marca desse corretor. Eu acho que isso, eu já vejo acontecendo em alguns lugares do Brasil, isso vai fazer com que a gente tenha, de novo, marcas mais fortes, mas do jeito que está hoje, que é a imobiliária, o diretor, o gerente, o corretor, isso para mim tem dias contados assim, no mercado. Não sei se o Augusto vê da mesma forma. Agora eu vou trocar um pouco o assunto. Eu acho que vocês estão indo para um lado assim muito bacana de olhar para dentro da estrutura, de olhar para o corretor, de transformar a ação digital do corretor e tudo mais. Só que eu quero dar um pulo um pouquinho fora dessa... Mas eu quero só ver também se o Augusto concorda com essa ideia da... Mas deixa eu só dar o preâmbulo disso, que daí o Augusto já emenda. Não perde esse raciocínio aqui. Perde ali já. Imobiliária... Assim, vamos lá. Estamos falando de todos esses assuntos. E agora eu estou do lado de um gaúcho e à frente de um carioca. Você vem para São Paulo, a questão de alguns meses, está aqui. Todo mês. Todo mês. Augusto está morando aqui há 3 meses. Augusto, pega a linha do Jota aqui, traz a sua resposta e depois conta pra gente qual que é a sua visão do mercado de São Paulo em comparação ao mercado do Rio e como que você está sentindo essa diferença regional das coisas. Deixa eu começar por esse tema. Por favor. Que está muito aquecido, né? Bom, na verdade, essa decisão foi tomada através de muita estratégia, através de muito bate-papo, através de muita conversa. Todos os movimentos que eu fiz na minha carreira ao longo desses últimos 10 anos, eles foram pensados com muita calma. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas tudo com muita estratégia. E graças a Deus vem dado certo. E o meu namoro com São Paulo, o meu namoro com Alphaville começou em 2021, quando eu comecei a frequentar eventos aqui e percebi que tinha algo diferente, né? Eu, como gosto de trabalhar casas de luxo, Alphaville tem muito esse conceito, são vários condomínios, e eu comecei a visualizar um cenário. Afinal de contas, é inegável que São Paulo é o maior mercado imobiliário do país. Né? E eu já estava ali no Rio, naquela zona de conforto, trabalhando bem, gerando resultados, só que eu sempre, ao longo da minha carreira, busquei algo a mais. Desde o momento que eu saí da construtora, abri meu próprio negócio, depois eu parei, fui para o mercado nichado, depois do mercado nichado eu fui trabalhar mansões e casas, e aí veio a decisão de vir para São Paulo. Por que, Augusto, São Paulo? Por que você estava tão bem lá no Rio e optou por mudar, desconfigurar todo o seu negócio que já estava indo bem? Desafio.
Desafio. Eu sou movido a desafio. E a minha carreira como corretor de imóvel me provou isso. Para quem tinha vergonha de falar que era corretor e quase desistiu, hoje está trabalhando no maior mercado imobiliário do país, é uma vitória, é uma conquista. Bom, né? Então, eu estou em fase de adaptação. Obviamente, isso acontece com o tempo. 3 meses é muito pouco. Eu já tinha visitado a Alphaville em São Paulo, converso com excelentes profissionais aqui, pessoas que me ajudaram muito, me auxiliaram nessa decisão, mas eu estou feliz aqui. É diferente? É diferente. Tem características totalmente distintas? Com certeza. Estou sentindo uma falta do mar, ok? Que isso fique bem claro, né? Graças a Deus agora o tempo está melhor do sol, mas isso é só um detalhe, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma meta, isso tudo fica para trás. E eu estou gostando de ter a oportunidade de estar em Alphaville, de estar conhecendo casas e condomínios, clientes. São Paulo, querendo ou não, é próximo, né? Eu estou aqui pelo menos 1 ou 2 vezes na semana e estou muito feliz de ter essa oportunidade. Acho que o ponto principal é gratidão. Boa. Eu sou grato por estar aqui, eu sou grato por estar vivendo o que eu estou vivendo hoje e com certeza foi um chamado vir para cá. É um desafio, mas eu estou aqui porque eu tenho um chamado e eu tenho certeza que essa minha passagem por São Paulo, por Alphaville, vai ser muito próspera. Você vai gostar. Boa. São Paulo é agitado, você vai gostar, vai ver como isso daqui motiva, porque a gente ainda vai conversar esse mês com uma pessoa que veio do Nordeste para São Paulo. A gente pode revelar aqui que a próxima entrevista da semana vai ser com o João Carlos Goldin, né? O Goldin é de Fortaleza, se eu tiver... Tô certo, Goldin? De onde você é? Fortaleza. Então a gente já abre aqui, ele está presente. Para quem não está vendo aqui, sabe que tem um grupo de pessoas aqui. E todo mundo vem para cá imaginando que isso aqui é o paraíso, quando na verdade isso aqui é um quebra-pedras diário. Não é para amadores. E aí, Augusto, pega aquela linha do Jota. Você pode dar um overview para ele? Dessa mudança das imobiliárias. Dessa mudança das imobiliárias. Eu acho muito proveitoso que as imobiliárias tenham essa mente aberta. A gente entende que hoje existem várias imobiliárias que têm um pensamento antigo, são tradicionais, não acreditam que o digital possa gerar mais resultados, não deixam os corretores que trabalham na empresa produzir os próprios conteúdos, travam e milindram muito os corretores, né? Fazem com que eles fiquem restritos a só um veículo de comunicação ou só uma maneira de conquistar clientes. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que os donos de imobiliárias, grandes empresas, eles vão entender, já estão entendendo que esse é o caminho. É muito mais fácil você ter um código de cultura bem instalado dentro da sua empresa, onde você oferece o suporte para o seu corretor produzir o conteúdo, produzir bons materiais, né? Não só através de vídeos, mas produzir bons atendimentos, serem corretores mais autônomos, mais eficientes, corretores que tenham menos dependência de um gerente, sabe? Isso tudo é muito importante para o crescimento de todas as imobiliárias. Óbvio que isso não vai mudar do dia para a noite, mas eu sou totalmente a favor que as empresas, que as construtoras tenham essa mente mais aberta e chamem o corretor. Eu acho que esse é o ponto, né? Quando você dá a liberdade para o corretor, e aí, antes disso, a gente tem que voltar numa palavra-chave, que é o direcionamento para toda a nossa carreira e para o mercado imobiliário: ética. Sem ética, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Isso é muito importante, cara. O nosso mercado, ele tem essa mania, né, de achar que o mercado imobiliário é uma coisa mais, né, tem um jeitinho, o corretor é aquele cara ali que não deu certo, daí ele, né, tem essa visão. Mas assim, ainda, eu até falo isso quando a gente fala de ética agora nesse meio de assunto, porque assim, da mesma forma que a imobiliária, ela pode sim te gerir a possibilidade de você estar podendo criar conteúdo, ela te dá liberdade para fazer mais coisas, né? É muito importante que você, enquanto corretor, não use essa oportunidade para o lado ruim, que você tenha ética. Que você preze pela empresa que você trabalha, que respeite, que você honre a empresa que você trabalha. Não faça nada por fora. Se você quer fazer por fora, sai. Então sai. Sai. Tá dentro, eu sei que isso acontece, tá? E eu sei que isso acontece, faz parte. Mas eu acho que hoje, no mundo digital, as notícias, se já corriam rápido lá atrás, você imagina hoje. Sabe? Você quer trabalhar numa empresa legal? Honre a sua empresa. Você quer fazer um bom trabalho dentro da construtora? Honre as pessoas que lá estão, seus gestores, seus diretores. Isso é muito importante para que a gente tenha um mercado bacana. A gente sabe que a ética é um problema. Então, é muito legal que a gente tenha essa nova ideia das construtoras. Mas para isso, o próprio corretor ele precisa ter esse bom senso, precisa ser ético com a empresa que ele trabalha, né? A gente vê muito hoje a questão do ego. Eu queria até tocar nesse assunto porque as redes sociais, elas trazem uma fama,
elas trazem um reconhecimento, trazem uma autoridade, mas o ego é o pior sentimento que o corretor ou que qualquer pessoa pode ter. Porque o ego faz com que o corretor às vezes faça uma venda e acha que é o dono do mundo. E acha que não precisa mais da empresa para trabalhar, não precisa mais do suporte, quer fazer tudo sozinho. Quantos já foram e não voltaram? Quantos já foram achando que são autossuficientes, que a partir de agora são atores de cinema e que se lascaram? Então, controle o seu ego, tá? Não é porque você hoje tem X seguidores que você é o cara ou a corretora. E do ego você vai para arrogância. Exato. Né? E tem muita arrogância. Cara, eu gostei, eu quero que você repita essa frase que você falou da ética. Achei fantástica. Eu não vou saber usar das mesmas palavras do Augusto, mas o que eu vejo que tem muito profissional que não sabe ter ética nos negócios, existe em todos os setores de economia. E ética é uma palavra que a gente precisa aprender a trabalhar com ela. Porque a ética não é só você respeitar. A ética vai muito além de você respeitar alguém ou respeitar alguma coisa. A ética é a maneira como as pessoas convivem. A ética é como as empresas entregam valor. A ética é como você consegue definir caminhos com seus clientes. Ou seja, a ética ela está acima de qualquer coisa que seja diferente do caminho correto. Então, cara, quando você fala de ética, e essa é uma palavra muito particular, viu? Uma palavra pequena com um significado gigantesco. Gigante, cara. Tá. Legal tocar nessa parte, né, de o cara valorizar onde ele tá. Se ele não quiser, se você quiser trabalhar autônomo, né, sai. Então, sabe por quê, Jota? Quantas vezes eu escuto, você escuta, pô, minha imobiliária, eu tô lá, sabe? Eu não recebo cliente, eu não sei o quê, os diretores só fazem isso, lá eles não fazem nada. Cara, e você, o que você fez? Claro. Porque eu quase desisti de ser corretor de imóvel, porque eu acreditava que eu estava fazendo tudo, que a culpa era do cliente, que a culpa era do estande, que a culpa era da construtora, que a culpa era da polícia, tudo. Mas eu, Augusto Braga, não estava fazendo tudo que era necessário para ter resultado. E você, corretor, será que você está fazendo tudo que é necessário para ter resultado dentro da tua empresa? Você não depende de lead da construtora. Em nenhum momento. Eu me lembro que quando eu saí da construtora, eu saí porque, de fato, eu já produzia os meus clientes por conta própria. Porque eu não queria depender da construtora. Então, se você hoje, querido corretor e corretora, está sentado na cadeirinha da sua imobiliária, da sua construtora, e acha que a responsabilidade de gerar clientes é da empresa, você está lascado. Sem dúvida. Você não vai prosperar. Então, você tem que ter atitude. Você tem que ir atrás, você tem que ser proativo. Esquece escritório. Escritório é para você dar uma passada, ver se está tudo bem, assinar contrato. Seu lugar é na rua, gerando contato, fazendo network, buscando novos negócios. Eu prefiro que um corretor meu esteja na academia, prospectando, estando ali, negociando, do que sentado no escritório abrindo o Globo.com. E para fechar, ética é princípio básico da profissão de corretor de imóvel. É inegociável. Isso aí. Ser ético não é uma qualidade. Ser ético é tipo educação, faz parte da sua pessoa, faz parte dos seus princípios. A gente entende que isso fica pelo caminho. E quantos profissionais que não são éticos não prosperaram, ficaram pelo caminho e desistiram. Então a ética está muito ligada a princípios e valores. Tá? Se você é uma pessoa que tem princípios, que tem valores, que você preza, que você respeita. E a ética não é só com o seu cliente não, tá? Tem muita gente, tem muito corretor que acha que é só por isso. Você tem que ser ético com o seu colega de profissão. Claro. Primeiro, né? Primeiro, você tem que ser ético com o seu colega de profissão, com seus gestores, com os diretores da construtora que eventualmente você vai ter uma unidade para você vender. Então tem muita gente que acha que a educação, que a ética, que o respeito está só ligado, entre parênteses, ao cliente. Negativo. Lembre que o ecossistema do mercado imobiliário é o que vai te fazer vender. Não é só o cliente, é o seu parceiro de negócio, é o dono da construtora, é o construtor. Você não vai vender somente para o seu cliente. Você se vende para o seu parceiro de negócio. Você se vende para o seu construtor. O mercado imobiliário ele é um ecossistema e não um canal somente com o cliente. Boa. E quando a gente olha para... O mercado espera, como eu falei, que o corretor seja português, justamente porque o corretor está na rua, está pulverizado. Né? O corretor está lá, então é difícil uma empresa escalar o Brasil inteiro, uma tecnologia, por exemplo, se ela não está no local. A gente já viu que o mercado imobiliário não funciona assim. Depois o Ana perguntou como é que é Rio de Janeiro e São Paulo, porque são dois mercados diferentes, né? Mesmo estando tão próximos, é outro... Totalmente diferente. Outra pegada. O mercado, o Brasil tem milhões, tem, sei lá, pelo menos 26 Brasis dentro do Brasil. Se pelo existe menos, diferente. Pelo menos. 5 mil e quantas cidades? 5.570 cidades brasileiras. 5.570 mercados diferentes. Se tem uma diferença de Alphaville para São Paulo, você imagina das cidades. Então, cada cidade é diferente uma da outra. E o corretor, ele tá em cada cidade, por isso que ele...
por isso também que ele virou tão valioso, né? E olha que interessante que você está falando. Para e vamos fazer uma análise. Hoje, com as redes sociais, presta bem atenção, com o advento das redes sociais, o posicionamento do corretor faz com que ele venda sem sair da cidade dele. Augusto, como assim ele vai vender sem sair da cidade dele? Um posicionamento bem feito, com clareza, com uma mensagem clara, faz com que você tenha parceiros em qualquer lugar do mundo. Poxa, mas eu vou vender imóvel nos Estados Unidos, eu vou vender imóvel em Balneário Camboriú, em Fortaleza? Sim. Basta você ter um ecossistema, que é aquilo que a gente falou, que o seu posicionamento vai te ajudar a você, eventualmente, ter um cliente que possa investir aqui no estúdio em São Paulo, um apartamento lá em Balneário Camboriú, uma casa em Orlando, um apartamento em Dubai. Hoje, o Instagram ele é muito maior do que as pessoas imaginam. E um posicionamento assertivo, um posicionamento bem feito faz com que o corretor esteja sempre vendendo. A gente entende que hoje é uma venda que muda o seu bimestre, o seu trimestre, o seu ano. É bom, né, você vender na sua cidade e eventualmente vender em Balneário Camboriú, em Dubai, em Miami. Tudo isso está disponível. E você não precisa vender sozinho. Você não precisa. Esse conceito a gente nem entra, né? Nem vou falar sobre parceria. Ponto que essa, né, de falando de tendência do mercado, isso é uma tendência, né, que está acontecendo no mercado brasileiro, que no mercado americano é normal, até pela própria estrutura do mercado americano, mas que é essa visão do corretor entender que eu sendo bem posicionado na minha região e eu tendo uma ética de relacionamento com todos os meus colegas de mercado que não são concorrentes, são parceiros de mercado, me faz poder vender aqui e vender em outros lugares e receber pessoas que querem comprar aqui vindo de outros parceiros para eu fazer. E é por isso que o corretor tem uma das redes distribuídas mais que pode melhor se consolidar e melhor trabalhar no mercado, porque existe corretor em toda a cidade. Cara, é difícil ter uma profissão que tu tem em toda a cidade da maneira como é a profissão de corretor. Tu tem em toda a cidade um corretor. Algumas cidades tu tem, né, os corretores especialistas em cada bairro da cidade, em cada nicho da cidade, em cada tipo de imóvel da cidade. Então se todo mundo, né, não todo mundo, mas se bons corretores se conectam, tu cria uma rede, cara, muito forte. É que nem a gente estava comentando, estava falando até com o João aqui, tem um empreendimento lá em Jeri. O Augusto não é de Jeri. Mas é muito legal essa conexão, porque o Augusto provavelmente, se ele fizer um conteúdo lá, vai vir alguém que segue ele, ou alguém que viu um vídeo, ou alguém que pode conhecer alguém e conectar e fazer negócio não sei quantos quilômetros daqui. Exato. Então, quando a gente fala do corretor ser um canal e ele ser um distribuidor, parte é isso, é que o corretor está em todo lugar. E agora que ele está se conectando, cara, tá formando uma rede, um elo muito forte entre esses corretores, entre esses profissionais, e está deixando o mercado mais forte. Mas aí vem um ponto, né? Que é o que a gente está falando da ética e tal. O corretor de imóveis, a gente já falou de posicionamento, de marca, de educação financeira. Esse outro ponto também, que é o ponto de eu entender que eu me posicionar e eu estar aberto a fazer negócio com outras pessoas, é hoje um dos passos, eu acho, do mercado mais relevantes para a profissão do corretor de imóveis. Sem dúvida. O cara já contar, eu tenho uma corretora que conheço lá em Porto Alegre, a Manuca fala, eu já conto com 3% já. Eu já conto já. Porque, cara, ou eu tenho um imóvel ou eu tenho um cliente. Essas duas coisas. E, inclusive, eu conheço alguns corretores que, assim, existe um imóvel ali. Eu poderia tentar chegar em quem é o proprietário daquele imóvel, porque não está exclusivo. Mas eu sei que aquele corretor está lá, cara, não é exclusividade. Tá, foda-se, eu vou ver com o cara aqui, vou ver com ele para ele me apresentar lá para a gente fazer um negócio junto. Então, esse é um ponto, eu acho que... Eu vejo que alguns corretores estão entendendo, muitos corretores estão entendendo, mas ainda nem todos, né? Como a gente... faz isso ser claro que, cara, essa rede te traz muito mais negócio do que tu trabalhar sozinho, isolado, né? Mas é aquilo que a gente falou educação. Nas gravações anteriores. A gente não tem essa cultura do compartilhar. A gente não tem a cultura do compartilhar. A gente está aprendendo. O importante é a educação. Exato. A gente está aprendendo através da educação a como compartilhar o que você tem. E aí, eu vou tentar fazer aqui uma analogia que a gente precisa sair do ego drive para cair no eco drive, né? Que seria o ecossistema. Você esquece as suas arrogâncias, você esquece seu ego e passa a pensar assim, porra, tem mais gente comigo, eu quero fazer negócio com essa galera. Mas aí aí vamos lá. A gente está falando de rede social, a gente fala de tecnologia, fala de digital, fala de rede social. Hoje o corretor faz um vídeo no TikTok e ele consegue, sei lá, 100 mil, 200 mil visualizações quando não consegue muito mais. Primeiro vídeo dele viraliza. E aí ele pensa, caramba, peraí. Sou bom demais. Sou o cara nesse negócio aqui.
E aí, cara, legal de falar com o Augusto é que assim, ele foi um dos primeiros caras do mercado que viralizou no mercado, né? E que soube aproveitar isso de forma consistente e muito ética. A maioria dos corretores que vem quer ser tipo o Augusto. Eu quero ser que não, Augusto. Eu vou fazer um vídeo aqui, vou copiar o vídeo dele, vou fazer o vídeo dele. E aí, o cara, ele só copia essa parte, que é fazer um vídeo e contar os views. Mas ele não olha o que tem por trás lá, que é o trabalho, é a ética, é a colaboração com os colegas. E o quanto isso não gera de negócio para essa rede toda, né? Augusto, eu sei que tu tem grandes números de negócio, de visual. Tudo que a internet te deu e te dá é bem expressivo pelo teu posicionamento. Como, né, um corretor que está ouvindo a gente aqui, ou até um incorporador, alguém que está começando a mexer com isso e quer ter esses corretores na volta, lida com isso, tirando esse ego do lado, assim, lida com esses números e de uma forma positiva e não de uma forma destrutiva, né, que acontece. Claro. Porque daí, que nem você falou, tu vê um cara que bomba e o cara some. Porque ele não é consistente nisso e ele caiu na linha do view ali, né, da curtida, né? A gente tem um problema hoje que a gente vive numa geração ansiosa, que quer resultados para ontem, né? E o corretor não é diferente. A gente percebe hoje que novos corretores estão entrando no mercado e bateu um mês e se eles não vendem, eles estão desesperados. Não que eles estejam errados, né? Porque eu acho que o objetivo é sempre vender. Mas acho que a construção, ela leva tempo, né? Só que eu vejo hoje as pessoas mais preocupadas em viralizar, em ter muitas visualizações, muitos seguidores, do que a base do nosso trabalho. O vídeo, ele representa 10%. Ou seja, você vai chamar a atenção do seu cliente. Mas se você não sabe atender, se você não passa clareza, se você não passa propriedade para o seu cliente, se você não sabe negociar, se você não sabe resolver problemas nas etapas do atendimento, você não vende. Você pode ser famoso, você pode ter 1 milhão de seguidores, você pode chegar de Ferrari, de marca da cabeça aos pés, você não vende. Exato. Eu não compraria o imóvel de 5, de 10, de 30 milhões com um corretor ou uma corretora que chega de Ferrari, está todo emperequetado, mas não sabe passar uma informação correta. Então o vídeo é ótimo e eu faço vídeos, adoro, é uma coisa artesanal. Para mim é arte produzir esse tipo de conteúdo. Sei bem. Mas isso representa 10%. Se você não sabe atender, se você não sabe converter, se você não sabe ser efetivo, você vai ficar pelo caminho e vai ser só mais um corretor e uma corretora que está em busca de fama, que está em busca de visualizações. E isso não põe dinheiro no bolso. Isso só né? Isso não põe dinheiro no bolso. E é o beleza? que vai se ver, né? É o que a gente mais vê. Então a gente percebe hoje que é uma geração que quer ter resultados. Se o corretor e a corretora não tem 100 mil visualizações, deu errado tudo que ela está fazendo. Se ela não teve um cliente que comprou através do Reels, tudo não presta. Então o Instagram não presta, o YouTube não gera resultado. Cara, rede social é consistência. Rede social é uma ação que você vai ter que tomar várias vezes. Você não vai viralizar todos os vídeos. Você não vai conseguir ter esse mérito. Ninguém consegue, nem os grandes da internet. A gente depende de um algoritmo. Tem vezes que você faz uma puta ação de marketing, um puta de um vídeo e não gera nada. Às vezes você faz um vídeo simples e gera venda. Né? Então a gente tem que entender o comportamento. Né? Não é porque o seu vídeo uma vez não viralizou, ou não é porque às vezes você falou algo nos stories que não tenha convertido, que você vai desistir. A gente é vendedor, a gente escuta não todo santo dia. Todo santo dia. Não, já, né? Sabe o que eu acho mais legal disso que você está falando, Augusto? Porque, cara, em 23 anos você acaba acompanhando muito corretor de imóvel. E eu tive a felicidade de viajar o Brasil todo fazendo palestras e conhecendo corretores nos 26 estados do Brasil e a capital federal. E, cara, eu acompanho alguns. Eu vejo que é o seguinte, o que você falou aí bate exatamente com isso que eu enxergo. A pessoa aluga uma Ferrari, não tem problema nenhum, pode alugar a Ferrari, aluga uma Ferrari, chega, abre a porta, sai o cabelo revoando, assim. Eu não faria isso porque eu não tenho cabelo, né? Mas cabelo revoando, não tô falando mal de você também, Augusto, porque a gente tá junto na carequice aqui, né? Mas o cabelo revoando e tal. E aí você começa a olhar na publicação dela, os comentários. Ai, amiga, que sapato lindo. Ai, amiga, que calça maravilhosa. Onde você comprou? Mas você não vê ninguém falando assim, pô, gostei desse imóvel. Pelo menos ali, aparentemente, ali na frente. Você não vê um contato, alguém elogiando a produção do vídeo para a venda do imóvel. Pode ser que pelo direct recebe alguma coisa.
Mas você vê lá a pessoa mais preocupada em receber 200 comentários sobre o que ela está vestindo, o carro, o sol maravilhoso que estava acontecendo ali. Cara, sobre o negócio. Cadê a efetividade do negócio em si? Cabe exatamente o que você está dizendo aí. Eu acho que o vídeo é maravilhoso. Eu adoro fazer vídeo, adoro produzir conteúdo. Mas não é tudo. A gente não vende um produto que o cliente aperta o botão, ele vai para um checkout e ele aperta. A gente está iniciando um processo, principalmente quem trabalha valores mais altos, como é o meu caso. Cara, é um processo. Pode ser que esse cliente entre, vai comprar com você depois de 4 meses. Pode ser que ele compre no dia seguinte através do Reels. Pode, mas a gente não pode ficar guardando isso. Então o recado que eu quero dar para o corretor é: não desista. Boa. Siga fazendo o que você tem que fazer. Se posicione da forma correta. Estuda. Conhecimento é tudo. Conhecimento do produto é tudo. Quanto mais você entende do que você vende, mais chance você tem de vender. Quanto mais você passa por situações, mais cascudo você fica. Quanto mais venda você perde, melhor você fica para a próxima. Sabe? Para você fazer venda, você tem que perder venda. Legal, né? isso. Quantas e Esse quantas é muito bom. vendas Fazer eu venda perdi. pela venda. Quantas e quantas vendas eu perdi porque eu falei uma besteira, porque eu não fui proativo, porque eu não tomei uma atitude, ou porque eu passei do ponto nas informações. Isso a gente só aprende com o tempo. Só que se a gente está numa geração ansiosa que quer ter resultado para ontem, você se frustra rápido. E aí você fica uma pessoa depressiva, acha que o mercado não funciona, que o problema está em você. Não é. Eu não desisti. Eu sou bom porque eu simplesmente continuei o que era como o meu objetivo. Então, não desista. Foque no que você deseja, estude, busque conhecimento. E eu me sinto muito orgulhoso porque nos meus treinamentos e nas minhas mentorias e nos meus eventos, eu consigo trazer aqui os melhores corretores do Brasil. E o meu evento, ele traz o quê? Muito network. Abrindo parênteses, quando a gente falou, quando a gente comentou sobre isso, hoje eu recebo várias mensagens de alunos que se conheceram no meu evento, que hoje fazem parcerias de cidades diferentes. Isso é legal. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa buscar conhecimento. Escolha poucos mentores e vá com profundidade. O grande erro do corretor é o seguinte: excesso de informação cria confusão. Quanto mais informação você coloca na sua cabeça, quanto mais mentores você acompanha de forma simultânea, mais confuso raso, você né? fica. Você não consegue se aprofundar. Então, se você acredita que um mentor ou dois pode te adicionar, pode acrescentar no seu trabalho, vá com profundidade. Estuda, se dedica, busca informação, estuda cada vez mais o seu mercado, se especializa. Eu não conheço corretor que trabalha o mercado inteiro, de A a Z, que tem resultado. Eu não conheço. Então, seja especialista. Se torne um profissional qualificado para que você possa ter muito resultado. E é bom ter Fantástico. filtro de vez em quando, né? É bom ter filtros, né? Sim, sim. Você filtrar algumas coisas, que não é tudo que chega para você que vai te ajudar Sim, a fazer alguma com certeza. coisa, né? É aquilo que eu falo, esse jargão é muito forte. Excesso de informação cria confusão. Quantos vídeos você assiste por dia? Uma obesidade de informação, né? As pessoas estão obesas de informação e raquíticas de execução. A verdade é essa. Ótimo. Pô, tá aí o corte já. As pessoas que estão cada vez mais obesas de informação e raquíticas de execução. Assistem 50 lives, compram 30 cursos, mas não aplicam em absolutamente nada. Falou tudo. Então é isso que a pessoa precisa ter para ter o resultado que ela deseja. Cara, fantástico, hein, Zanotto? Cara, o quanto bom é a gente ouvir. A gente fala tanto com a gente tem, Augusto, 30 e poucos episódios de Prop Talks. 36, a gente já né? falou de blockchain, de tokenização, de métodos construtivos diferentes, de investimento imobiliário, de crédito, de fintech no mercado. A gente falou de vários assuntos que mistura tecnologia, inovação, tendência e mercado imobiliário real, principalmente. É aquela coisa de trazer o que está acontecendo, mas trazer para o real. Não adianta a gente viajar no mercado. E apesar de eu ser corretor, a gente conversou até com alguns corretores, mas que não são corretores, já tem o Cresce, né? Mas o quanto bom é, né, Zanotto, quando a gente conversa com um corretor que traduz tudo que a gente conversa sobre todos os outros assuntos de tecnologia, que sempre a gente acaba falando, mas isso o corretor precisa ter um corretor qualificado para fazer. E o quão bom a gente conversar com esse corretor qualificado, né? Que inspira outros corretores qualificados, né? É o que acontece, que eu vejo, né, baseado em toda essa conversa que a gente teve hoje, que é o seguinte: a busca pelo resultado, ela torna o profissional cada vez mais apagado, porque ele faz de tudo para ter o resultado. Ele quer resultado. E a gente não está acostumado a receber não.
é ruim você receber Somente não. essa geração da internet. E é o que o Augusto falou, uma geração acelerada, né, Augusto? Ansiosa. Então, assim, o cara recebe um não, ele já fica, pô, não é possível, o que aconteceu? Eu errei aonde? Fiz o quê? Não, o cara não para analisar, o cara não para entender os movimentos de mercado. E principalmente no digital, Zanotton, as pessoas não têm o que é básico. O digital ele te oferece o quê? Dados. Dados. Tem gente que não sabe ler métricas. Exato. Como é que você quer ter resultado no digital se você não tem acesso às métricas? Se você sequer acessa lá os insights do teu Instagram, do teu YouTube, para saber se o que você fez está certo ou errado. A internet ela é maravilhosa porque ela te oferece dados, coisas que antigamente a gente não tinha. Ou seja, você tem como saber a hora que é melhor para você postar, né? O gênero, quais são as pessoas que frequentam mais o teu perfil. Então você tem uma riqueza de detalhes que está disponível. Então você quer ter resultado no digital? Estuda suas métricas. Elas são particulares. As suas métricas são diferentes das minhas, que são diferentes dos Zanotton. Isso vai fazer com que você tenha acesso e possa potencializar o que você é bom e reduzir ou eliminar o que não deu certo. Exatamente. Puta papo filosófico. Pô, cara, muito bom. A gente vai ter que encerrar de novo, porque senão a gente vai ficar aqui e o Augusto vai demorar... eu vou chegar... Eu chego antes no Rio, não quero nem ver a hora agora. Mas... Boa. Satisfação. Satisfação máxima, Augusto. Prazer em ter você aqui, bater esse papo com a gente. Sempre bom. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, porque quem não sabe, acho que assim, parece que todo mundo que está na internet hoje se conhece, né? Quem está no mercado se conhece. Mas eu estou vendo você pela primeira vez aqui hoje, prazer em te conhecer. O prazer é meu. Receber você no Prop Talks, trazer essa tua... esse teu conhecimento todo, essa tua visão de mercado, essa tua forma de colocar as questões mais sensíveis e as mais importantes de forma clara e objetiva. Seja bem-vindo, participe sempre. Com certeza. Vamos trocar mais ideia. Acho que é bem saudável. Agora virou uma satisfação máxima. Eu que sou aluno do Augusto no primeiro curso que ele lançou do Método Luxo, lá atrás, gravado com o celular, viu? Olha que beleza. Luxo. Eu comprei o Método Luxo lá do Augusto, lá foi um dos primeiros ainda a comprar. E acompanhei lá e sigo o Augusto há um bom tempo já e que bom, né? Sou grato também que a gente nos últimos tempos aí teve uma relação mais próxima, a gente tem uma troca legal, a gente conversa e como eu falei, é muito bom pra mim que sou um corretor, mas não atuo mais no mercado, fui pro lado da inovação, da tecnologia, mas eu vejo que o mercado tá bem representado assim por bons exemplos. E eu vou falar um Isso negócio aqui, eu vou falar um negócio aqui que o Augusto não sabe. E eu lembrei agora. Pode falar porra, né? Pode falar. Eu lembrei agora. Corta porra nenhuma. No shopping aqui tem um stand da Nespresso. Olha que legal isso. Não é mentira, isso é verdade, tem gente que comprova. Que você conhece, que pode comprovar. Eu estava ali na fila para pegar umas cápsulas de Nespresso. Nespresso patrocina a gente, né? Tem que patrocinar a gente, fazendo um merchan aqui de graça. A gente bota uma maquininha bem no meio. Se você patrocinar Nespresso, então botar uma maquininha no meio. E aí, Augusto, eu estava assim na minha vez, esperando, e os atendentes da Nespresso, um virou pro outro e falou assim: conhece aquele corretor careca? O cara fortão? Pô, comprei o curso dele. Na Nespresso? O cara falou que irado. Então, isso é legal da sua parte, porque você olha o rapaz que está ali na Nespresso, que ele tem a vontade de progredir na vida, de criar outras coisas. Pô, e a hora que eu olhei assim, eu virei para a pessoa que estava comigo e falei assim, é o Augusto Braga. E olha só o rapaz aí, ele tá ali te oferecendo a cápsula da Nespresso, mas ele já tem um objetivo futuro na vida, que é criar alguma coisa para ele, né? Então, cara, porra, isso é um orgulho para você. Eu acho que é muito bacana você ter demais. Isso aí. Bacana. Bom, queria agradecer aí pelo convite. Saibam que eu fico à disposição para voltar aqui para a gente bater mais um papo. Foi algo muito bacana. E já me coloco à disposição. Quero passar um recado agora para você que é corretor. Bora. Que independente da onde você esteja, do que você está passando, tenho certeza que se você se dedicar, se você progredir, se você estudar, se você estiver próximo de pessoas que realmente têm alta performance, você vai ser um corretor e uma corretora de sucesso. Então, não importa o estágio, o nível que você esteja, continue sendo ético, profissional, tenha um bom posicionamento, respeite os seus colegas, seus gestores, seus incorporadores, que isso vai fazer com que você seja um profissional reconhecido, um profissional que tem uma reputação ao longo dos anos. E eu te desejo todo o sucesso no mundo, que você venda, que você prospere e que você tenha muito resultado. Caso você ainda não me siga, @AugustoBraga. Boa. Vai ser um prazer. Segue o Augusto lá e fica muito atento a tudo que o Augusto lança lá. Imersão, evento, tudo que acontece lá, porque São eu poucas, acompanho o porém, Augusto. As melhores.
poucas e é a qualidade, né? Não é quantidade, é qualidade. 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 Então acompanha lá você, corretor. E um negócio legal, só pra gente encerrar, é que não só... A gente tem um público aqui no Prop Talks, Augusto, que é muito incorporador no SEG, corretor naturalmente, investidor do mercado, entusiasta do mercado. Como a gente fala muito de inovação e tecnologia, vem muita gente que quer olhar como é que o mercado imobiliário está evoluindo. E é muito legal, até esse público também seguiu o Augusto, que com certeza deve ter ouvido a gente e pensado assim, cara, mudou um pouco da minha percepção de como o corretor está se posicionando. Porque as pessoas que são de fora, que não são corretores, ainda tem essa coisa, mas o corretor... E é muito legal você que está nos ouvindo acompanhar o Augusto também, acompanhar o trabalho, tudo que ele lança, porque é legal vocês verem isso é o que está acontecendo com o mercado, que vai acontecer cada vez mais. Corretores se inspirando em bons corretores e criando esse protagonismo, né, do mercado. Então, você incorporador, investidor, acompanhe também o Augusto aí e estaremos juntos em vários negócios, né, Augusto? Com certeza. Seja bem-vindo sempre com a gente. Costumo dizer que, para finalizar, o mercado imobiliário é um ecossistema. Né? Um trabalho em equipe de todo mundo. Quanto mais a gente esteja próximo, quanto mais unido, todos nós que fazemos parte desse ecossistema, um mercado tão bom, né? Um mercado tão próspero que transformou a minha vida. Eu tenho certeza, de todo mundo, né? Então, o mercado imobiliário é o único mercado do mundo que transforma a vida das pessoas. Pois é. Pro bem e pro mal. Exato. Eu espero que transforme sempre pro bem, né? Com certeza. Gente, obrigado. Bora.